Boa tarde a todas e todos. Quero começar por agradecer este honroso convite para estar aqui convosco hoje e dizer-vos que daquilo que eu vi e que li rapidamente sobre esta matéria, me parece que nos encontramos bastante mais próximos do que afastados. Mas quero, sobretudo, começar por manifestar a minha inveja enorme em relação ao engenheiro Carlos Pimenta. Dupla inveja. Primeiro, há 30 anos atrás, em 85, eu tinha acabado de aderir a um partido político, que é ainda o meu, e o Carlos publicou um livro que foi absolutamente revolucionário para a época. Eu não me lembro do nome já. A Aposta no Homem. Eu guardei esse livro, tenho lá. Ele devia ter trazido hoje para o autógrafozinho, por acaso, mas esqueci-me. Mas essa iniciativa, para mim, foi absolutamente uma iniciativa que me deslumbrou. E hoje, ao folhear este relatório, eu não posso deixar de não sentir uma dupla dose de inveja em relação ao Carlos. Não vou elaborar muito mais sobre esta questão das invejas, isto é tudo muito complicado. Bom, mas queria dizer-vos que tinha preparado uma recensão académica sobre esta matéria, mas vou pô-la de lado completamente. Vou pô-la de lado e propor-lhes entrarmos diretos de mergulho num case study. E o case study que convido os presentes a analisarem é uma solução, é o caso da vacina contra a hepatite C. Não interessa muitos pormenores, interessa apenas o essencial. Esta vacina é, ao que parece, uma vacina altamente eficaz, tem uma dose de eficácia muito elevada, acima dos 90%, é um caso muito incomum de meios terapêuticos. E naturalmente, é fácil de administrar, há compliance, tudo isso é disponível, etc. Mas a vacina é imensamente cara. Imensamente cara e, naturalmente, todos se recordam do problema que surgiu que há cerca de meio ano sobre essa matéria. Eu gostaria de lhes colocar um conjunto de alternativas possíveis. Suponham que cada um de vós é Ministro da Saúde no momento em que tem que tomar uma decisão destas. Eu gostaria de vos colocar a seguinte lista de alternativas. Primeira, pagar a todos os doentes sintomáticos, mesmo que não qualifiquem inteiramente em todos os atributos para poderem ser, digamos assim, para que a vacina tenha o máximo de eficácia. Esta seria a alternativa A. A alternativa B seria pagar apenas aos portadores e logo o problema que se coloca é a que nível de doença, como identificar o nível de doença para ser paga gratuitamente a vacina. A terceira alternativa seria pagar apenas ao Estado. O Estado pagar apenas aos pobres. E apenas uma parte do custo, 50%, por exemplo, aos ricos. Imediatamente se põe a questão de saber quem são os pobres e quem são os ricos. E se a guilhotina dos 50% é a guilhotina certa ou não é certa. A outra alternativa seria não pagar a ninguém, deixando que fosse a sociedade civil a resolver o problema. Não se paga a ninguém. É a sociedade civil que resolve o problema. E a última alternativa é pagar aos que foram infectados apenas no sistema de saúde, involuntariamente, e não pagar aos que se infectaram a si próprios com algum conhecimento de risco, como os toxicodependentes e outros, de uma certa forma em que penalizávamos, cada um de nós era uma espécie de juiz, culpabilizando aqueles que tinham assumido, que tinham incorrido em comportamentos de risco e adquirido a doença. Bom, aqui, como veem, estão aqui 6 alternativas.
E não é por acaso que eu apresento estas alternativas, porque este é o dilema cotidiano do sistema de saúde. É um dilema que que parte da doença, naturalmente, ainda por cima uma doença parcialmente iatrogénica, isto é, criada pelo sistema de saúde, ou uma parte dela e outra criada por comportamentos humanos. É uma doença onde a tecnologia foi tão longe que permitiu encontrar uma vacina altamente eficaz, portanto, uma tecnologia que não é substitutiva, mas que é sempre inovador, é adicionar. Porque estes mesmos doentes têm outros gastos, outros custos, outros encargos. O sistema já tem com ele outros encargos. E, portanto, tudo isto é mais alguma coisa. E, portanto, e além de mais, tem a questão da distribuição. Isto é, a política é, ao fim e ao cabo, escolher, distribuir rendimentos, distribuir recursos. E tem também os aspectos, ainda uma última alternativa, que tinha também aspectos morais ou éticos. Bom, como veem este exemplo, é evidente que se eu perguntasse a cada um dos presentes, se fossem ministros da Saúde, como é que decidiriam, eu tenho a impressão que pelo menos 80% ou 90% ou até 95% das pessoas diriam que decidiriam como foi decidido, isto é, pagar a todos os portadores, desde que identificados por equipes médicas validadas para o efeito. Bom, eu também penso que essa foi a solução correta, embora tenha alguma discordância sobre o atardamento que levou a essa decisão. Não vale a pena, e isto é comum a todos os decisores nesta altura, não vale a pena os decisores julgarem que a tecnologia e que as soluções podem ficar congeladas ou um bocadinho à espera da oportunidade. Não, elas galgam por cima de nós e, portanto, o melhor é preveni-las com tempo e resolver os problemas com tempo. Bom, mas é evidente que a história terminou em bem, mas há outras histórias que vão começar a partir daqui, como já houve no passado outras histórias que foram solucionadas. Eu lembro-me, há muitos anos, não havia máquinas para tratar os insuficientes renais crónicos em Portugal e os pacientes iam todos para a Espanha, Badajoz, onde já havia esses equipamentos, e o sistema de saúde pagava isso integralmente. Pagava os doentes, pagava o transporte, pagava a estadia, pagava o acompanhante e pagava a terapêutica, naturalmente. Depois houve uma iniciativa empresarial privada que levou a que se criassem se abrisse um serviço no meio da cidade, um médico nefrologista distintíssimo, que abriu um serviço no meio da cidade e que conseguiu acolher um certo número de pessoas. Depois, naturalmente, verificou-se que isto era uma atividade muito comum e passou a ser uma atividade altamente rentável. E, naturalmente, propagou-se, digamos assim, primeiro com pequenas unidades de tratamento, de diálise, e depois, mais tarde, com a concentração ou a federação de grandes unidades em grandes empresas. Convém sempre ter as unidades relativamente desconcentradas no terreno por razões de proximidade em relação ao paciente, mas durante muito tempo, muitos pacientes faziam longas viagens 2 vezes por semana para irem receber tratamentos a um determinado centro. Portanto, e hoje, segundo os números, do total dos equipamentos de hemodiálise, 2/3 estão instalados em hospitais públicos e 1/3 estão instalados em hospitais privados. Mas do total dos atos de diálise ou dos doentes em tratamento regular, 1/4 apenas é processado em unidades públicas e 3/4 são processados em unidades privadas. Estes números espelham bem a complexidade das decisões do processo da saúde e das tecnologias que a elas estão associadas. E eu não vou recuperar a história dos contextos que levaram a isso, eu penso que foram bem explicados, vou só ler os títulos, os contextos, as primeiras más notícias a seguir
a seguir à Segunda Grande Guerra, as primeiras más notícias, a seguir àqueles fantásticos 30 anos, magníficos 30 anos de progresso, de crescimento a 7% ao ano, que deu para tudo. Deu para modernizar hospitais, modernizar centros de saúde, modernizar escolas, criar universidades, criar emprego, criar formação profissional, desenvolver a investigação científica e a cultura, desenvolver o desporto. Enfim, o Estado Social na sua plétora, com um crescimento económico a 7%. Naturalmente, a economia favorável e a população favorável. Tão favorável que os países da Europa, nessa altura falava-se e vivia-se em Europa Ocidental e Europa Oriental, tão favorável que os países da Europa Ocidental tiveram de repente, por exemplo, a Alemanha, o bónus de receber 9 milhões de jovens ativos, preparados, treinados, educados, que vieram do lado oriental para o lado leste, antes do aparecimento do Muro de Berlim, e depois os outros países tiveram o privilégio de começar a receber primeiro espanhóis, depois portugueses, tinha sido italianos entre as guerras, depois marroquinos e magrebinos e mais tarde africanos. E poderão dizer, mas então isso foi uma invasão da Europa. Pois é isso que permite que a França, por exemplo, tenha uma taxa bruta de reprodução de 2, não é? Não 1,3. A Espanha tem 6 mil magrebinos. A França. E a Espanha teve, no pico do seu desenvolvimento económico recente, antes da crise, teve 6 milhões. E a Espanha teve 4 milhões de sul-americanos no seu contexto. Portanto, tudo isto são situações que favoreceram muito o desenvolvimento nestes 30 anos e o crescimento dos sistemas de saúde. Mas depois vêm as más notícias. Vêm as primeiras más notícias em 1980, com as crises do petróleo de 73 e de 80, a desaceleração do crescimento e a crise económica europeia de 80 a 85, que nós também tivemos, exatamente, e que nos obrigou ao segundo contacto com o Fundo Monetário Internacional, em 83, tivemos, ou 84, desaceleração do crescimento, os tais famosos 7% vieram por aí abaixo, e, claro, a culpabilização do Estado Social. O Estado Social é que gasta dinheiro a mais e, portanto, é o culpado disto tudo. A economia estaria a ser congelada, paralisada, portanto, restrições no financiamento público. Depois, saiu-se disto, curiosamente, pela economia, pela mutualização da crise através do mercado único. Foi a liberdade de comércio que fez construir o relançamento económico depois desta crise de 80 a 85. E os fundos estruturais, naturalmente, como contraponto da liberdade de comércio, uma vez que se sabia que a liberdade de circulação de comércio iria, naturalmente, em desfavor dos países com produtividade mais baixa e, portanto, foi necessário alçar um pouco essa produtividade através dos fundos estruturais. Política Delors. Bom, mas vêm novas más notícias, paradoxalmente, com o desmantelamento do Muro de Berlim em 1989. Quer dizer, as sequelas do Muro de Berlim, sobretudo a reunificação da Alemanha, trazem a crise económica de 92, 93, altíssimas taxas de juros, porque estávamos todos indexados ao famoso marco alemão e, portanto, os alemães queriam evitar a inflação com aquele pavor histórico, não tão histórico assim, mas, na verdade, real, pavor da inflação e, portanto, todos os países que estavam pendurados no marco alemão tiveram esse problema de arrefecimento. Bom, mas é nesta altura também que começamos a sentir os efeitos da globalização, não é? E a globalização de que nós, europeus, somos parcialmente responsáveis, porque nós exportamos o conceito de livre circulação, de mercado único, de mercado simples, e grandes potências europeias transformaram-se de manufatureiras em intermediárias e comerciantes. As principais organizações de exportação dos produtos de países terceiros para a Europa e para as Américas é montada por empresas europeias.
por grandes potências europeias, não tenhamos ilusões sobre isso, não são os malvados dos asiáticos que vieram cá de repente tratar de dar-nos cabo da nossa saúde económica. E perda de posição manufatureira da Europa, perda de posição manufatureira, perda de emprego, imediato, não é? Perda de receitas para a segurança social. Vamos mantendo a liderança tecnológica, e é isso que nos tem aguentado. Mas o contexto demográfico, naturalmente, já aqui foi exposto também, a transição demográfica acelerada, a tal transição das altas natalidades e altas mortalidades para baixas mortalidades e baixas natalidades, que se passa em todos os países do mundo, em todos os continentes. A única diferença entre elas é que no Reino Unido demorou 80 anos, na industrialização inglesa. Em Portugal demorou 50 anos, entre 1930 e 1980, e na China demorou 30 anos. Portanto, é a única diferença, mas o processo é absolutamente o mesmo. E durante, claro, lembram-se todos, a meio desses 30 anos da China, do famoso ameaça do perigo amarelo, porque as mortalidades tinham baixado muito e as natalidades ainda estavam lá em cima, até que elas depois se foram aproximando. Bom, o contexto tecnológico também tornou tudo isto mais complicado. Tecnologia aditiva e não substitutiva na saúde, como já foi referido. Todas as falhas de mercado são visíveis quando o mercado é dominado pela tecnologia. A indução da procura pela oferta, o risco moral, a relação da gente, as externalidades dominantes, a segmentação do mercado e a discriminação pelos preços. Tudo isto que são reconhecidos pelos economistas como as grandes falhas de um mercado para que funcione limpamente, tudo isto é potenciado pela disponibilidade e fragmentação e venda a retalho de tecnologia, sobretudo no caso da saúde. Crescimento das despesas sempre acima do produto até o ano 2000 e em Portugal até 2005. 2 vezes na década de 90 do século passado o crescimento da saúde, da despesa com a saúde foi 2 vezes superior ao crescimento do produto e só se atenuou depois em 2000. Riscos crescentes, naturalmente, a informação, a soberania do consumidor começam a ganhar algum relevo e o contexto económico volta a marcar toda esta evolução e, sobretudo, a torná-la, na saúde, paralela, marcada com a da segurança social, portanto, tornando em risco o Estado Social. Mais pensionistas precoces por extinção tecnológica do local de trabalho, encerramento de empresas improdutivas, encerramento de setores extrativos na Europa, cirúrgicos, etc. Perda de emprego, perda da base contributiva. Riscos crescentes de financiamento, supridos por... Quer dizer, os sistemas de segurança social, como é que até hoje resolveram os seus riscos crescentes de subfinanciamento? 2 formas. Ou se cria uma contribuição nova, para todos. O exemplo típico é da contribuição social generalizada dos franceses, que é uma contribuição que visa, sobretudo, tapar o déficit da segurança social, que é gerado maioritariamente pelas despesas de saúde, e, portanto, essa contribuição social generalizada incide sobre todos os cidadãos, incide sobre o trabalho e sobre o capital, incide sobre os empregados e os desempregados, incide sobre os que estão a produzir por eles próprios e os que estão a receber subsídios. E, portanto, ou outra solução que os alemães fizeram, tinham folga no IVA, subiram o IVA alguma coisa para poder pagar as compensações às suas caixas de segurança social que estavam todas elas profundamente deficitárias. Bom, este também é o nosso problema, ou também vai ser visivelmente o nosso problema no muito curto prazo. Os riscos são maiores nos sistemas sem recuo, como a França, a Alemanha e os países do Sul, e são menores no Reino Unido, onde, desde sempre,
Havia um sistema dual de pensões, com uma pensão mínima comum para todos e depois pensões diferenciadas, praticamente à escolha do cidadão. E também existia um Serviço Nacional de Saúde que gastava 5,5% a 6% do PIB, enquanto que os sistemas de saúde dos alemães e dos franceses e dos italianos, etc., gastavam já mais de 10% do PIB. Ora bem, mas estas situações, no Reino Unido, por exemplo, trouxeram naturalmente uma enorme perda lenta de qualidade e também de popularidade. E só em momentos eleitorais, quando há eleições no Reino Unido, como agora, por exemplo, de novo regressa o NHS como sendo um dos tópicos essenciais do debate. Lembram-se que Margaret Thatcher, que primeiro tentou reformar profundamente o NHS, privatizando uma parte das funções, etc., etc., depois de muito criticada, acabou por dizer: "No, the NHS is safe with us." Não só é uma coisa para defender, como somos nós que o vamos salvar. Bom, e aqui chegados, e para terminar, queria falar-lhes dos preconceitos que nós temos, que marcam todo este debate. Eu vou enunciar alguns dos preconceitos e rapidamente tentar responder. O primeiro preconceito é que é o seguinte: saúde é aquilo que os seguros de saúde cobrem. Basicamente, hospitais, consultas, medicamentos, análises. O segundo preconceito é: a saúde é essencialmente hospitais, meios de diagnóstico, consultas de urgência e consultas externas. O terceiro: a saúde é incontrolável nos seus gastos. O quarto: é necessário substituir por competição, por mercado, a intervenção do Estado na saúde. O quinto: é necessário que o doente escolha, tenha total liberdade de escolha. E o sexto preconceito é: a crise atual tudo arrasará. Não restará pedra sobre pedra do Serviço Nacional de Saúde quando a crise terminar. Ora bem, eu pessoalmente recuso estes preconceitos e, pelo que percebi da leitura que foi apresentada, também muitos dos presentes os recusam. A saúde não são só hospitais, nem é aquilo que os seguros cobrem. A saúde tem que ser mais do que isso, tem que ser preventiva, promotora, tem que fazer a prevenção primária da alimentação, dos tabacos, do exercício físico, da boa dieta, mas tem que ter também uma prevenção secundária bem gerida. O que é isso da prevenção secundária? É basicamente o seguinte: os doentes que estão identificados pelo sistema de saúde não podem ficar abandonados e votados apenas a vir contactar de novo o sistema de saúde quando querem, ou quando se sentem mal. Esses doentes devem estar registados e ser periodicamente contactados para saber como é que estão, quer dizer, serem monitorizados. E isto aplica-se sobretudo às doenças crónicas, ao cancro, naturalmente, aos infartos, aos pós-infartos e aos pós-acidentes vasculares cerebrais. E isto não custa dinheiro nenhum. Custa apenas um sistema informático, e nós temos tão bons informáticos e tão bons equipamentos, não custa praticamente nada. Custa boa organização. Mas nós ainda não conseguimos sequer que o fantástico registro do cancro do norte do país fosse disseminado por todo o país. Sou capaz de estar a pôr o pé em ramo verde, mas o Francisco Ramos, depois que está ali e que preside ao IPO, tem capacidade suficiente para depois me corrigir. Bom, os gastos... A saúde não é só hospitais, nem meios complementares, nem urgência. São também cuidados primários, unidades de saúde familiares, cuidados continuados, isto é, cuidados a montante dos hospitais e a jusante dos hospitais. Quando ambos falham, claudicam urgências, como agora estamos a ver. Os gastos podem ser controlados, mesmo antes da crise eles foram controlados, de 2005 a 2008, e depois da crise foram fortemente controlados nos medicamentos e na relação total com o PIB. Mas, atenção, controle-se é uma coisa, matar o cavalo cortando a ração é outra completamente diferente. Vamos à competição. Todos, creio eu, percebemos a importância da competição. O homem
que ontem faleceu e que hoje foi a enterrar, Mariano Gag, como se bem se recordam, um dos pontos mais importantes do desenvolvimento da ciência portuguesa foi ele forçar a competição entre equipes. Todos os presentes são muito novos, mas eu ainda sou do tempo em que havia um Instituto Nacional de Investigação Científica que funcionava na distribuição dos subsídios dos projetos da seguinte forma: eu valorizo o teu projeto, digo que o teu projeto é muito bom e ele é aprovado. E tu, em contrapartida, valorizas o meu projeto, dizes que o meu é muito bom e são os dois aprovados. E somos compadres e amigos. Bom, isto chama-se endogamia, chama-se amiguismo, chama-se o que quer que seja. Isto não progride, não leva a parte nenhuma. E já Mariano Gag teve, de facto, a coragem de romper contra isto, apoiado pelo seu secretário de Estado da altura, o professor Orantes Oliveira, que muitos conhecem, e que foi absolutamente essencial para mudar este paradigma e trazer gente de fora, trazer avaliadores de fora que fizessem a avaliação de forma completamente independente. Portanto, todos gostamos de competir. Agora, temos que partir do princípio seguinte: só se pode competir quando o objeto de competição é exatamente o mesmo para todos os intervenientes, todos os agentes de mercado. Quando as ofertas são diferentes, quando os produtos servidos ou que existem no mercado são diferentes, não é possível. Bom, e nós em Portugal temos uma noção de que o privado é, por definição, eficiente e que o público é, por estigma, ineficiente. E, portanto, desenvolvemos este quadro mental e achamos que é assim que as coisas são fatalmente. Ora bem, não é possível instalar competição entre público e privado se os produtos são diferentes. O produto público é um produto sujeito a servidões. O setor público tem que estar sempre aberto, não pode despedir pessoal, não pode acabar com especialidades, tem que estar aberto para os estágios de pessoal, enfermagem, médico, técnicos superiores, tem que estar aberto à investigação. Dir-me-ão, mas o setor privado também quer fazer investigação. Sim, está certamente aberto à investigação se ela for vantajosa para a sua imagem. Mas não é forçado a acolher a investigação. Sim, certamente será aberto a ser campo de internatos se os internatos lhe forem úteis e forem bons para a sua imagem. Mas não é forçado a fazer. Sim, certamente até gostaria de ter todas as consultas, mas se há uma consulta que não é rentável, ele fecha no abrir e fechar de olhos. Ou uma unidade, ou um setor, ou uma especialidade rara, não tem nenhuma obrigação pública de a encerrar. Portanto, não estamos perante um mesmo produto. Os hospitais públicos são obrigados, naturalmente, a estar sempre abertos, a serem eficientes, a não despedirem pessoal, a terem todas essas servidões públicas. E isto parece muito claro para toda a gente, mas há uma consequência sobre a forma de organizar os pagamentos que é extremamente importante, que é a questão do pagamento. Os privados dizem assim, porque é que o Serviço Nacional de Saúde não nos paga a nós a hospitalização? Nós somos capazes de hospitalizar com tanta ou mais eficiência que o setor público, porque é que nós não temos um pagamento igual ao do setor público? Bom, quer dizer, não tem porque o produto que serve não é igual. Porque o produto do setor privado é um produto que não é caro, que não é dispendioso, que não está em situações más e porque também, ainda por cima, chega-se ao final de uma passagem no setor público, se não deu, mete-se numa ambulância e vai para o setor... No setor privado, mete-se numa ambulância e vai para o setor público. E o setor público esse recebe-o sempre. Nunca pode recusar. Portanto, não é possível ter este tipo de competição entre setor público e setor privado e, se consultarem os textos políticos do atual governo, veem que, mesmo há uma evolução desde o texto, o livro Mudar, do Dr. Passos Coelho, ao texto do programa do PSD em 2011 e ao texto do 19º governo.
há uma evolução claríssima. No texto final, veem que não há nenhuma recomendação para a privatização parcial dos hospitais, a privatização dos hospitais distritais, que estava prevista no livro do Dr. Passos Coelho, nem nenhuma recomendação para alargar as convenções à hospitalização, e há até declarações chamando a atenção, cuidado com isso, porque estar a pagar ao público e ao privado pelo mesmo preço, coisas que são diferentes, significa que vamos pagar duas vezes. Isto é, vamos ter que continuar a pagar o público, porque não podemos fechar o público, e vamos ter que continuar a pagar o privado, e, portanto, além do mais, o risco moral aumenta e todas essas consequências. Bom, liberdade de escolha. Eu creio que aqui toda a gente está de acordo. E, portanto, nós todos adoramos a liberdade de escolha. Quem conhece um pouco do sistema de saúde sabe que a ADSE, que é um sistema inorganizado, completamente inorganizado. No entanto, é um sistema muito atraente para os funcionários, pensionistas e seus familiares, porque permite a liberdade de escolha de médico e de hospital. E há então quem diga, mas porquê é que o Serviço Nacional de Saúde não se transforma numa gigantesca ADSE? Bom, é preciso ir aos números. E realmente os utilizadores da ADSE têm níveis de rendimento familiar muito acima dos utilizadores, da massa dos utilizadores do Serviço Nacional de Saúde, dos trabalhadores por conta de outra. É uma enorme diferença. E no total, se contarmos com aquilo que cada um paga no ponto de encontro, com aquilo que o terceiro pagador, a ADSE, pagará ao cidadão, com aquilo que o cidadão paga regularmente, que neste momento são, salvo erro, 3,5% do seu vencimento mensal, se somarmos tudo isto, isto dá um custo unitário na ADSE muito superior ao custo unitário do correspondente ato no Serviço Nacional de Saúde. Eu fiz estas contas há muitos anos, 1980, tenho um artigo publicado sobre isso, mas seria bom que essas contas fossem refeitas para que não ficássemos apenas com a minha intuição, a minha percepção. Bom, temos que terminar liberdade de escolha é possível ou não no setor público? É certamente possível no setor público, mas não é possível em termos absolutos. É evidente, num sítio onde só haja um médico, num sítio onde só haja um pequeno hospital, não é possível que a liberdade de escolha se exerça como num sítio onde há muitos médicos ou muitos hospitais. Mas, atenção, nós devemos pugnar dentro do setor público por alargar essa liberdade de escolha. Eu tenho muito orgulho em ter sido o responsável pela liberdade das mães grávidas de escolherem a sua maternidade, em 2006. E, portanto, é possível. Hoje, qualquer grávida pode escolher qualquer hospital público. Tal como me parece que qualquer paciente deve poder escolher, ou qualquer família, deve poder escolher o seu médico de família. Está na lei. Está na lei, mas quando há poucos médicos de família, é evidente que onde não há, el rei perde. Portanto, o princípio é perfeitamente defensável e deve ser alargado. A crise tudo arrasará. Não, a crise não arrasou tudo. O Serviço Nacional de Saúde resistiu, apesar de nem sempre ter sido bem tratado. O Governo, por exemplo, recuou nas intenções de privatizar hospitais distritais, recuou nas concessões de convenções ao privado, gastaria o dobro, como já se disse, e não serviria os mais carenciados. Bom, e agora perguntam, certamente, então o que é que o senhor aconselha? O senhor que esteve aqui a tratar destes nossos problemas, o que é que o senhor aconselha? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o Estado Social é caro. É caro, mas também equilibra a economia, garante coesão, previne pobreza e miséria, evita extremismos e radicalismos sociais. Normalmente nunca fazemos as contas a estes atributos. Não sabemos fazê-las, é difícil. Não é impossível, mas deviam ser feitas. Segundo lugar, se o Estado Social não existir, gastar-se-á mais ou menos. Talvez poupássemos em ineficiências do setor público, mas talvez não poupássemos em risco moral. Talvez não poupássemos na promoção, na indução da procura pela oferta artificial,
utilização da publicidade para procura desnecessária, etc. Tudo isso que são falhas, monopólios, oligopólios, tudo isso que sabemos que são falhas de mercado. E a pergunta final é esta: conhecem outro sistema que seja mais barato e tão eficaz como este? Existe, porventura, outro sistema que seja mais barato e tão eficaz como este, que acabou de ser descrito pela nossa colega? Bom, concluindo, minhas amigas e meus amigos, nenhum de nós está tranquilo com o modelo social europeu que temos. Intranquilos, mas não insatisfeitos, nem não reconhecidos. Intranquilos porque o medimos na métrica das finanças, na métrica da despesa, e não medimos na métrica da economia quanto ao seu melhor resultado. E não monetarizamos todas as vantagens intangíveis que há pouco foram mencionadas. Guardemos o reconhecimento. Todos estamos de acordo no nosso reconhecimento. Que outra coisa fazer? Qual a alternativa? Cobrar aos cidadãos no ponto de encontro do sistema? Criar barreiras desiguais à utilização? Eliminar externalidades positivas, por exemplo, as vacinas? E tratamentos de infectados, por exemplo? E não julguem que isto é tão absurdo como possa parecer. Nós temos um Plano Nacional de Vacinação que faz este ano 50 anos. Desde 65 que temos um Plano Nacional de Vacinação. Os americanos só têm um plano de vacinação pago inteiramente pelo Tesouro, pelo Governo Federal, desde Bill Clinton, 1994. Muito antes, quer dizer, foi uma pequena coisa que custou na altura $300 milhões, uma ninharia para o orçamento central federal dos Estados Unidos. Pois bem, antes disso não havia não havia Programa Nacional de Vacinação. E, portanto, é possível, se quiserem, é possível eliminar as vacinas, o Plano Nacional de Vacinação, passar por cima das externalidades positivas que elas trazem, porque, naturalmente, se uma vacina que me beneficia a mim quebra a cadeia de contágio e vai beneficiar outros também, e, tal como no tratamento dos infectados, porque é que nós apoiamos o tratamento dos infectados gratuitamente? Porque nós sabemos que deixar proliferar a infecção é uma externalidade pavorosa, não é? Quer dizer, incontrolável depois. E, portanto, penso que não há outra solução que não seja a de aprofundarmos o nosso Serviço Nacional de Saúde. E quero lembrar àqueles que, porventura, o pretendem negar em nome de uma ideologia liberal, quero dizer-lhes que não há ninguém mais liberal que Rawls, porventura. E Rawls é a pessoa que nos fala pela primeira vez, de uma forma mais estruturada, da equidade vertical, tratamentos diferentes para diferentes necessidades. E temos aqui fazer de forma organizada, garantindo os atributos da universalidade ou equidade horizontal, da diferenciação positiva, a equidade vertical, da eficiência, o best value for the money, da qualidade e da economia, lutando contra o desperdício. O debate sobre o sistema público de saúde é global e é sempre o mesmo. Seja no Obamacare nos Estados Unidos, seja hoje nas eleições no Reino Unido, seja amanhã em Portugal nas nossas eleições. Portanto, minhas senhoras e meus senhores, o Serviço Nacional de Saúde está para ficar, tem que ser aperfeiçoado, tem que ser melhorado, mas não vejo, pessoalmente, que haja uma alternativa radical que se lhe possa substituir. Muito obrigado pela vossa atenção.